meus amigos e minhas amigas, primeiro agradecer muito a presença de todos vocês, que lotaram o plenário do Senado. Se precisarem usar essa primeira fila aqui, podem usar também. Vocês aqui estão em casa, Varley, meus cumprimentos. Sei que vocês fizeram uma longa caminhada depois de uma missa da Igreja Matriz e vieram a pé até aqui ao Senado da República, que recebe a vocês com muito carinho e com muito orgulho. Vocês são fruto da história de todos nós. Vocês, homens e mulheres de cabelos brancos, que fizeram esse país, que fizeram que o Brasil seja considerada, no mínimo, a 8ª economia do mundo. E é por isso que eu queria, Varley, nesse momento, aqui acompanhado dessa mesa seleta de líderes dos trabalhadores que estão ainda na atividade, de líderes dos aposentados e dos pensionistas, dizer, oxalá, que a nossa juventude tenha o pique que vocês têm, porque vocês vieram de diversos estados a Brasília, cansados, se deslocaram ao plenário dessa casa para participar dessa sessão de homenagem, mas também de protesto, por que não dizer? É uma sessão de homenagem, mas também de protesto, porque nós não queremos reforma da Previdência, que já aconteceu. Nós só queremos que o dinheiro da Previdência fique onde deva ficar e que se combata a sonegação e a roubalheira. Feito isso, está resolvido e podemos sim dar reajuste para os aposentados. O que nós não queremos, e pode ter certeza disso, eu estou improvisando, depois vou ler o documento do presidente Renan, é que façam-se reforma agora de 5 em 5 meses. Nós fizemos uma 5 meses atrás, onde aplicamos a fórmula 85-95, disseram que não tinha idade mínima, bom, mas agora tem, e é igual para o servidor público e para o trabalhador da ativa. A idade mínima está ali, pela forma que é a mesma, 55 para a mulher e 60 para o homem. Que discurso é esse de uma nova reforma? Que discurso é esse de dizer que a Previdência está falida? E aí, Floriano, eu vou tomar a liberdade de usar alguns dados de vocês da minha fala, que mostram que isso não existe. Agora, vão falir, sim, se continuarem a desonerar a folha de 20% que o empregador pagava e não paga mais. Paga 1,5%, 2% sobre o faturamento. É isso que nós não queremos. Então, essa sessão, claro, é para homenagear a todos vocês que estão aqui nas galerias no alto, que estão aqui no plenário, que estão à minha esquerda aqui, nos convidados, mas é também para dar um recado para o governo. E eu sei que os líderes aqui da mesa, todos vão falar, aqui todos do líder da mesa vão falar, e vocês vão poder perceber que nós estamos todos unidos. O Varley me dizia agora que na última reunião que teve do fórum, com a presença de todas as centrais, a palavra foi só uma. Nós não queremos, não, nem reforma trabalhista, nem previdenciária. Nós queremos que se combata a sonegação e a fraude. Mas ainda, pessoal, queria agradecer ao presidente Renan Calheiros. O Varley me avisou na quinta ou na sexta, né? O Varley me avisou na quarta-feira, porque na quinta eu tinha que viajar, fui a Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, falar o que eu estou falando aqui. Não tem nada de reforma trabalhista e previdenciária. Nós vamos fazer um combate duro. E se for preciso, até agora, ao início de março, eu já visitei todos os estados. Fui às 27 unidades da federação, fazendo o debate na Assembleia Legislativa contra a precarização que conseguimos barrar, da tal de terceirização, conseguimos barrar a proposta que ia regulamentar o trabalho escravo, conseguimos barrar a NR12, conseguimos barrar o outro projeto que queriam aqui de passar, que o negociado ia estar acima da lei. É como se a lei não valesse mais nada. Só o que ia valer dali para frente é que as partes acertarem. E quando as partes vão dialogar,
Todos nós sabemos que a força está com o grande capital, não está com o aposentado, não está com o trabalhador, também conseguimos barrar. Se for preciso, se mandar a reforma para cá, nos moldes que estão fazendo, eu já falei com as centrais, falei com o Varley, falei com as entidades de servidores públicos, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, nós vamos de novo, se for preciso, aos 27 estados de novo, fazer o debate lá na base para dizer que deputado e senador que votar nessa reforma, se depender do povo brasileiro, não se elege mais para nada. Isso vai ser lá na base, se for preciso fazer. Pessoal, eu faço aqui um discurso formal, em nome do senador Renan Calheiros, que, como eu dizia, na última hora eu subi aqui na quarta-feira e disse, não, pai, pode dizer para os aposentados, para o Varley, para as entidades, que o Senado vai estar aberto a partir das 11 horas da manhã, e se tiver que iniciar às 11h30, inicia, se tiver que iniciar ao meio-dia, que se atrasar a caminhada deles, pode iniciar a sessão que vocês querem fazer nesse momento tão importante da conjuntura, importante e delicado, da conjuntura nacional. Então, eu faço aqui esta leitura em nome do presidente Renan Calheiros e desse senador também, já que ele me autorizou a pegar os dados e números e colocar para vocês. Enfim, pessoal, a lei número 6.926, de 81, determinou que a data de 24 de janeiro seria dedicada ao Dia Nacional do Aposentado. A data foi escolhida para lembrar o histórico dia em que foi aprovada a Lei Eloy Chaves, norma que marcou o início da Previdência Social no Brasil. Quero saudar e externar o nosso respeito e profunda admiração aos profissionais que dedicaram sua vida ao trabalho e que hoje estão aqui, estão nos estados, e muitos até já viajaram, fizeram a viagem eterna, que aqui representam vocês já de cabeça prateada. Vocês contribuíram, sim, ativamente para o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Envelhecer faz parte da vida, mas o grande mérito é viver com dignidade. Sem dúvida alguma, não apenas nesse dia de comemoração e de protesto, vocês devem ser lembrados, mas sim, isso sim, que deve ser dito, recompensados com uma legítima política pública de efetiva proteção social, nos termos que assim ponderou a Constituição da República Federativa do Brasil. Não dá para continuarmos para o aposentado dizer, me aposentei com 5 salários, com 3 salários, com 4 salários, e estou ganhando 1. O projeto que nós já aprovamos aqui no Senado, está na Câmara, diz sim, que o aposentado tem que voltar a receber o número de salários mínimos que ele recebia na época em que se aposentou. Esse mesmo projeto vai na linha de não aceitar isso que já estão falando, de querer tirar o aumento real do aposentado. Não deixaremos que mudem na lei. O PIB já é negativo, mas nem quando o PIB melhorar, nós vamos ter assegurado que o aposentado poderá ter a inflação mais PIB? Ou vão querer fazer o seguinte, como eu já vi na tal de ponte para o futuro, dizer que quem está na ativa vai ter inflação mais PIB e quem está aposentado não vai ter. Isso é o crime do crime, é sacrificar quem deu a vida por esse país. Aceitaremos isso? Não. Não. Aceitaremos isso? Eu estou com um problema no ouvido. Aceitaremos que mexa no salário mínimo? Muito bem, não mexerão no salário mínimo. E são milhões que ganham o salário mínimo. Nós queremos estender a mesma política para os outros aposentados. A Previdência Social constitui-se um dos assuntos mais polêmicos dos últimos tempos, que vivem dizendo do tal de déficit. Ao longo da minha vida pública, nos últimos 20 anos, tenho defendido que a Previdência, Assistência Social e Saúde, enfim, que a solidariedade é superavitária. Ao contrário do que vem sendo divulgado, entra governo e sai governo com o mesmo discurso. Eu vou pegar alguns dados aqui para ilustrar só esse momento. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Amostra do Domicílio,
PNAD e IBGE, 29 milhões de pessoas com idade entre 16 e 59 anos não têm qualquer proteção previdenciária. Desses, 15,4 milhões recebem o correspondente à política do salário mínimo. Devo lembrar que a luta pelos direitos, pela dignidade dos aposentados, são causas permanentes de todos nós, desde quando éramos sindicalista, depois como deputado e agora como senador. Eu quero destacar aqui os projetos mais importantes que o Senado aprovou. PLS 2001-2006, que estabeleceu o fim do fator. Aqui abrimos aspas para dizer que aprovamos o projeto de conversão número 15/2015, transformando em norma jurídica um veto parcial preveniente da medida provisória 676/2015, que dispõe sobre os planos de benefício de previdência, cujo tema principal eu já abordei aqui de improviso quando disse, já fizemos uma mini-reforma, quando aplicamos o fator previdenciário pelos próximos 2 anos, depois vai ter cada 2 anos mais um, mas já é uma reforma, não precisa fazer outra. Podíamos falar aqui da PEC 22, que estabelece normas para reajuste das aposentadorias e pensões acima do salário mínimo. Está aí, é só aprovar agora no plenário. Podíamos falar do PL 4434, que recupera as perdas dos aposentados e pensões dos trabalhadores para o mesmo número de salários mínimos que ganhavam. Podíamos falar aqui do PLS 91 de 2010, do PLS 172 de 2014, que possibilita ao trabalhador aposentado ou pensionista o direito à desaposentadoria, entre outros. 2 PLs, quero dar um destaque aqui, tanto o 91, de minha autoria, que está tramitando no Senado, quanto o 172, foi uma contribuição da COBAP e dos assessores da COBAP, com o apoio da Anfip, e por isso uma salva de palmas para eles e não para mim. O governo, como eu disse, diz que vai mandar para o Congresso uma proposta de reforma da Previdência, onde fala em redução de gasto. A proposta, eu quero aqui enfatizar que somos radicalmente contra. E quero dizer aqui, e não disse em público, vou dizer agora, que o PT do Rio Grande do Sul, é bom porque é referência na hora de fazer esse debate, me autorizou, inclusive, e já gravei, dizendo que o PT do Rio Grande do Sul, e na minha avaliação não será diferente a nível nacional, vai trabalhar contra a reforma da Previdência. Isso eu fiz na TV, num programa que foi ao ar, em torno de umas 15, como é que chama aí, sessões que chamam, né? 15 sessões. Seremos contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista. Enfim, meus amigos, a imprensa também divulga que, e aqui eu vou falar, ou citar o nome dele, porque tenho muito carinho e me dou muito bem com ele, que o próprio ministro, ele não me autorizou a dizer isso, estou falando pela minha boca, porque aí não comprometo ele. Mas eu sei que o próprio ministro Miguel Rossetto não vê com simpatias essa reforma da Previdência. Falo isso com tranquilidade, porque ele é ministro, claro. Se eu dizer que ele me autorizou a dizer isso, daqui a pouco amanhã ele está demitido. E eu não quero isso. Então, eu quero dizer que ele, pelas falas que tem feito, ele também acha que não há necessidade da reforma da Previdência. Enfim, o fato é que toda vez que o país não apresenta níveis decentes de crescimento, qual é a ordem? É sempre fazer com que a parte mais fraca pague. E isso que nós não podemos concordar. Também é fato que alguns dados, conforme a Anfip, que está aqui pelo Floriano representado, da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal, através de um trabalho chamado Análise da Seguridade Social 2014, ali diz, não há déficit, e sim superávit. Depois o Floriano, na sua fala, vai aprofundar. Vejamos, os dados da Anfip, superávit em 2006, 59,9 bilhões, apesar dessa história de ter aberto mão da contribuição de 20%. Superávit em 2007, 70,6 bilhões.
2008, 64,3 bilhões. 2009, 32,7 bilhões. 2010, 53,8 bilhões. 2011, 75,7 bilhões. 2012, 82 bilhões. 2003, 76,2 bilhões. 2014, 54 bilhões. Que jeito? Onde é que está o déficit? Se os dados mostram que são bilhões e bilhões de superávit. Ainda conforme a Anfip, os resultados da Seguridade poderiam ser ainda bem melhores se não fosse a sonegação, a roubalheira e a inadimplência. A sonegação, alguns dados da Anfip, foi de 15 bi no ano de 2013. Foi de 13,6 em 2012, 13,1 em 2011. Segundo a Anfip, esse número podia ser até 10 vezes maiores. Ainda tem inadimplência. Olha bem aqui a tal de inadimplência. 34,9 bilhões. Simplesmente não pagaram. Portanto, a quem interessa a mentira, eu desafio qualquer um a fazer esse debate comigo e com a Anfip também, com vocês, creio aqui, do rombo das contas da Seguridade. Não existe. Por favor, isso é coisa que lembra Hitler. Hitler dizia sempre que ele aplicava uma mentira e ela dizia tantas vezes, que passava por verdade. Às vezes eu vou a um debate nos estados, como eu vou terminar esse roteiro, e muita gente, mais senador, eu vi lá na televisão, no jornal, ouvi lá tal ciclano, beltrano, dizendo que é deficitária. Eu digo, é mentira. Diga para ele, se você vê ele, que eu estou dizendo que é mentira. Enfim, a quem interessa o desgaste da imagem da Previdência? A mesa vai responder. Interessa aos bancos, que querem privatizar todo o sistema de seguridade. Aí é, inclusive, a saúde, né? Inclusive a Previdência, porque eles vão receber uma fortuna enorme e vocês sabem muito bem o que aconteceu em alguns países, como o Chile, como os Estados Unidos, como a própria Argentina, que a Previdência faliu e os trabalhadores ficaram a ver navios. E eu faço uma pergunta, eu tenho uma PEC chamada PEC 24. O que diz a PEC 24? O dinheiro da Seguridade não pode ser usado para outros fins. Mais precisamente, por que não dizer da Previdência, mas eu fico na Seguridade. Por que não aprova essa PEC? Isso é um desafio que eu quero deixar. O dinheiro da Seguridade Social só diz isso. Não pode, não tem DRU, não tem coisa nenhuma, não tem alegar que é para esse ou aquele ministério, não pode ser destinado para outros fins. Só isso resolveria o problema da Previdência. Reafirmo o meu compromisso com os aposentados e pensionistas, trabalhadores da área pública e da área privada, porque agora ela vem para pegar todo mundo, pessoal. Não pense que é só trabalhador da área privada. Pega também o servidor. Se tu acha que eles vão deixar os 55 para a mulher servidora se aposentar e a mulher trabalhadora 65, não, vai todo mundo para 65. Então isso aí tem que ser uma grande unidade que nós faremos e para fazer esse debate em todo o Brasil, como eu disse antes, se for necessário. Quero ainda lembrar o que diz o artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá diz, o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social. Quero ressaltar que é obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas públicas que permitam seu envelhecimento saudável em condições de dignidade. Continuaremos lutando por uma política de ganho real aos aposentados e pensionistas, por uma via digna a todos vocês, para uma vida mais digna a todos os aposentados. Vamos continuar fazendo o bom combate e pode ter certeza, essa reforma da Previdência, só se passarem com rolo compressor, só se passarem com um trator em cima de nós, porque aqui, se depender de nós, não passará e não passará.
Pessoal, eu acabei fazendo na minha fala um discurso do Renan e também com muita coisa do nosso trabalho aqui no Congresso. E aqui no encerramento, eles acabaram que entre os meus defeitos, é metido a escrever poesia. E uma delas, chamada Idosos Rebeldes, que alguns já conhecem, eles botaram aqui no encerramento. Mas eu só falei a leitura da poesia no encerramento, e nós vamos agora aos nossos oradores.